Permaneça de olhos fechados e reflita nesses versículos que eu vou ler. Salmos 34, 12 e 13. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Salmos 139, 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Salmos 122. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Tiago 1, 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 13, 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Jó 15, 5. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Pode abrir seus olhos. Já sabem qual é a disciplina espiritual que nós vamos aprender hoje? Solitude. Silêncio. Nós estamos estudando nesses últimos meses as disciplinas espirituais, a partir de um livro chamado Celebração da Disciplina, escrita por Richard Foster. E um aspecto da disciplina espiritual que nós vamos estudar hoje, o principal aspecto dessa disciplina é o silêncio. A solitude, ela vem acompanhada de silêncio, mas nem sempre o silêncio vem acompanhado da solitude. Nós vamos entender um pouco sobre isso. E um primeiro passo para a gente viver essa disciplina é frear a nossa língua, é ficar quieto, é ficar em silêncio. No livro tem uma frase que diz assim: na disciplina do silêncio e da solitude,
Nós aprendemos quando falar e quando nos abster de falar. A disciplina do silêncio e da solitude, ela nos ensina qual é o momento de falar e qual é o momento de calar. Não é isso que Eclesiastes vai nos ensinar? Que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus? Há tempo de falar e há tempo de calar. E para aqueles que são assim um pouco mais parecidos comigo, que gostam de falar muito, essa pode ser uma disciplina difícil, mas não apenas para os que falam muito, também para os que falam pouco. Mesmo os que falam pouco precisam aprender a hora de calar e precisam aprender a hora de falar. Porque falar também é algo que a gente precisa aprender, segundo a vontade de Deus e ordem do Espírito Santo. E como é difícil, muitas vezes, a gente refrear a nossa língua. Não é à toa que tem tantos versículos, e eu não citei todos os textos bíblicos que falam aqui da língua. Nós vamos ver um outro daqui a pouquinho. Por que será que a Bíblia adverte tanto sobre o poder de um órgãozinho tão pequeno, que é a nossa língua? E, na verdade, a Bíblia fala de língua, né? Mas para quem não sabe, eu estou fazendo tratamento das cordas vocais. O que faz a voz sair são as cordas vocais. Eu posso ter a língua, se não tiver cordas vocais, não vai sair a voz, né? É menor ainda do que a língua. É um negocinho minúsculo. São duas membranazinhas que, quando você fala, elas vibram e sai a voz. É bem pequenininha. Mas como é difícil domar essa língua, essa voz. Principalmente quando a gente está estressado, cansado, apressado, frustrado. Quando a gente está num grupo de pessoas, por exemplo, que está falando coisas fazendo fofoca. Não é assim que é fácil da gente ir junto para fofoca? Ou quando a gente está num grupo de pessoas que está falando coisas tolas, inúteis, para os adolescentes, para os jovens, uma roda de amigos que está ouvindo um monte de música que não fala nada com nada, um monte de besteira, e aí você sabe que aquilo não é legal, aquilo te incomoda, mas você vai junto naquelas palavras. Você fala os palavrões junto, você começa de repetir aquilo que eles repetem e você vai se deixando levar. A língua, ela é assim. Como é difícil controlar a língua. Quando a gente está no meio de pessoas que falam coisas mais bonitas, ou no meio de cristãos que estão falando assim, no meio de cristãos, vou colocar entre aspas, porque cristão também gosta de fofoca, né? Mas quando a gente está no meio de pessoas que estão falando coisas que são mais profundas e tudo mais, a gente vai por aquilo. Mas será que quando a gente está num meio onde aquilo que está sendo falado não é legal, será que a gente também não é inundado por aquilo, levado por aquele hábito, por aquelas línguas? A disciplina da solitude, ela é de extrema importância, porque ela nos ensina a controlar a nossa língua. E não só isso. Na semana passada, nós falamos sobre vida simples, sobre ter uma vida que busca o reino de Deus em primeiro lugar e que confia que as demais coisas serão acrescentadas. Uma vida não corrida e não agitada, nem externamente, nem de coração. Foi isso que nós falamos na semana passada. Mas, para nós termos uma vida que não é agitada e corrida de coração, nós precisamos aprender a silenciar. A solitude é de extrema importância para o coração não andar ansioso, para o coração não andar em desconfiança de Deus, sempre preocupado com o amanhã, sempre preocupado com aquilo que vai ser. Já reparou o quanto se tornou comum
e normal a gente ouvir e falar palavras que são úteis e inúteis. Quando eu converso com pessoas mais jovens, isso é um hábito normalmente de pessoas mais novas, é seguir influenciadores nas redes sociais. Isso não é um hábito da geração mais de 30, 40 anos para cima, seguir tanto influenciadores, né? Você vai seguir algum artista, alguma pessoa que você gosta, algo nesse sentido, mas vocês não têm ideia, e eu acho que nem eu tenho ideia, da quantidade de pessoas que ganham a vida, que ganham dinheiro, influenciando pessoas com coisas inúteis. Inúteis. Com palavras, com um estilo de vida irreal, falso, fútil. Eu gosto de acompanhar algumas coisas que são lançadas para saber como é que está a situação do mundo. E aí, essa semana eu estava vendo um negócio que o Pony falou assim: para de ver esse negócio que tu vai começar a te passar mal. Que é um novo videoclipe da cantora Anitta. É macabro, é medonho. É um negócio, assim, que não tem como explicar. E aí eu fui ler os comentários, né? E aí eu fui ver a quantidade de pessoas que no Instagram é assim, né? Quando tem uma estrelinha, um negocinho lá do lado, quer dizer que aquela pessoa é um influenciador. Ela tem uma certa quantidade de seguidores, é alta, que ela alcança um grande público. E eu fui ver a quantidade de pessoas dando o seu apoio para aquele vídeo. E para quem não assistiu, e eu acredito que a maioria que não tenha visto, é um videoclipe em que ela está gestante e aparentemente ela está gestante, pelo que foi postado, em fotos de um diabo. É basicamente isso, né? O desenho que é colocado lá é mais ou menos isso. E aí eu fico pensando, e aí você entra lá e você vê uma série de pessoas que você conhece seguindo aqueles influenciadores, né? Jovens. E aí você olha e pensa assim, que raios a gente está ouvindo? O que a gente está consumindo? Quais são as palavras que estão enchendo o nosso coração? E aí um dos versículos que eu li, que Jesus vai falar, é que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu tenho consumido isso, visto isso, absorvido isso, o que eu tenho falado? O que de fato está no meu coração? Isso é algo que me preocupa, porque parece que a gente separa o ser cristão, as coisas bíblicas, daquilo que a gente vive durante a semana. Parece que a gente não tem mais discernimento de ouvir uma música, por exemplo, e entender que aquela música vai contra a palavra de Deus. De estar numa roda de amigos e perceber que aquilo que os amigos estão falando vai contra a Bíblia. Parece que a gente não tem mais discernimento de perceber quando as coisas no nosso trabalho ou na nossa escola são coisas que são abomináveis diante dos olhos de Deus. Por que será que a gente não tem mais discernimento? Por que que a gente não consegue perceber essas coisas sorrateiras? Primeiro, nós estamos inundados e rodeados desse tipo de coisa. E aí isso começa de se tornar comum. E a gente começa de normalizar. E conforme a gente vai normalizando isso e tornando comum, a gente não consegue mais discernir e falar, não, isso aqui não convém. E quando a gente vê, o nosso coração está cheio daquilo e a nossa boca está proferindo aquele tipo de palavra, aquele tipo de assunto, aquele tipo de conteúdo, aquela visão de mundo. Por isso, igreja, calar, silenciar, sair da televisão, sair do celular e ter tempo de silêncio a sós com Deus é de extrema importância para nós não sermos levados por aquilo que esse mundo está pregando,
e ensinando. Algo que eu acho muito interessante de perceber, quando você olha para uma rede social, você olha para o telefone, você abre lá o teu Facebook, o teu Instagram, você liga a televisão, você vê muitas pessoas sorrindo, você vê belos pratos de comida, você vê viagens, você vê festas, você vê coisas lindas. Ao mesmo tempo, quando tu vai olhar notícias, quando tu vai conversar com pessoas, quando tu vai perceber, existe tristeza crescendo nos corações. Eu não sei se alguma vez na história já foi vendido e produzido tantos medicamentos para ansiedade, para depressão, para dormir. O que será que está acontecendo que a gente não está percebendo que o nosso mundo... Jovens, prestem atenção aqui. Para de conversar. Eu falei para vocês que eu ia começar a chamar a atenção de vocês aí de cima. E agora eu vou começar a te chamar. Isso aqui é importante para vocês. O que está acontecendo que a gente não está prestando atenção nas coisas que estão sendo faladas? Abre a tua Bíblia lá em Tiago, capítulo 3. Carta de Tiago, no Novo Testamento. Essa é uma carta escrita provavelmente pelo apóstolo Tiago, discípulo de Jesus. Não o mesmo Tiago dos 12, provavelmente, pode ser outro também. Capítulo 3. Eu leio a partir do versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles não obedeçam, nós podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma,
uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que tem saído das nossas línguas e das nossas bocas? Quais são as palavras que nós temos falado? Será que nós sabemos a hora de falar e a hora de calar? Nós somos bons ouvintes? Quando a palavra está sendo pregada, quando a palavra está sendo anunciada, nós conseguimos ouvir a palavra de Deus? O texto começa dizendo: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Esse versículo vale para mim, como pregadora, porque todo aquele que prega é alguém que ensina a palavra de Deus. Ele está dizendo: você quer ser mestre? Você quer ensinar? Grande responsabilidade você tem. Isso vale para todo aquele que exerce qualquer papel de liderança diante da comunidade, diante da igreja. Você é discipulador? Você discipula alguém? Grande responsabilidade você tem. O que nós temos ensinado? Quantos cristãos têm buscado, por exemplo, as redes sociais, o YouTube, a internet para ensinar, para falar, para transmitir conhecimento? Grande responsabilidade, assume aqueles que ensinam as crianças, e eu gosto de deixar muito claro isso, os orientadores do Ministério com Criança são os pastores das crianças. Eu pastoreio muito pouco as crianças, porque quem está todo domingo lá atrás com as crianças não sou eu. Não é o pastor Ir, não é o pastor João. Não vou falar o Heraldo, porque o Heraldo agora está lá, né, Heraldo? O Heraldo está indo ajudar as crianças também. São os orientadores, são mestres que ensinam a cada domingo, com grande responsabilidade, a palavra de Deus. Aquilo que eles falam tem que ser dito com temor. E aí o texto começa a falar sobre a questão da língua. Todos tropeçam de muitas maneiras, ou seja, nós falhamos de muitas maneiras, mas se há alguém na face da terra que consegue controlar 100% a sua língua, essa pessoa é perfeita. O que o texto está dizendo? Isso é impossível. Ninguém consegue passar pela vida sem, em algum momento dessa vida, falar alguma palavra que não vai machucar alguém, que não vai ser pecado e por aí vai. É impossível. Como a nossa boca mostra do que está cheio o nosso coração. E o nosso coração é, sim, pecaminoso. Vai ter momentos que da nossa boca vão sair palavras que vai revelar o pecado do nosso coração, que vai revelar quem de fato nós somos. Eu lembro que o pastor Sérgio, ele dava um módulo na FATEV sobre discipulado, e ele tem até hoje, eu acredito, um hábito de chamar as pessoas que ele discipula para passar uma semana com ele no sítio deles. E isso não é para a pessoa passear, sabe assim? É porque ele é esperto. O que ele falava para a gente? Ele falava assim, 1, 2, 3 dias, a pessoa consegue se esconder. Passou disso, ela começa a revelar quem ela realmente é. Era uma forma dele entender quem as pessoas eram, quem os discípulos dele eram. E a gente consegue esconder muita coisa. Mas as pessoas que convivem com a gente de fato, lá dentro da nossa casa, sabem quem de fato nós somos. Aqui a gente consegue manter uma aparência de cristão, mas dentro de casa, as pessoas que moram com a gente sabem quais de fato são as palavras que saem da nossa boca e quem de fato a gente é. Será que nós temos conseguido falar na hora que é preciso falar e calar na hora que é preciso calar? E o texto fala sobre como o ser humano consegue dominar os animais, mas não consegue dominar a sua própria língua. E no versículo 9 diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Como pode, da mesma boca, nós chegarmos aqui na igreja, nós cantarmos, entoarmos hinos, orarmos e adorarmos a Deus, mas a gente sai da porta para fora, a gente entra no carro, começa a sair palavras da nossa boca, de todo tipo de maldição. Não é assim, igreja? É muito legal você pastorear as crianças, porque às vezes elas soltam isso, né? Ah, meu pai e minha mãe foram embora brigando no carro. Elas são assim. Eu lembro de uma vez de uma conversa que a gente teve à mesa na minha casa, quando eu era criança, do pai e a mãe falando sobre isso. Sobre sair do culto e não reclamar, mesmo que o culto não estava do jeito que eles queriam. Para ser exemplo para mim e para o meu irmão. Quais palavras saem da nossa boca? O que a gente tem falado na nossa roda de amigos? Quando a gente está nervoso, estressado e cansado, o que o nosso coração, a nossa boca tem revelado que o nosso coração está cheio? Da mesma boca, não pode sair bênção e maldição. Ou o nosso coração realmente adora ao Senhor, louva ao Senhor e busca o Senhor, e a nossa boca vai revelar isso. Não que a nossa boca vai ser perfeita, não. Mas ela vai revelar, por exemplo, arrependimento. Ela vai revelar pedido de perdão. Ela vai aprender a silenciar no momento de raiva. Eu tenho vivido isso, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho momentos que eu tenho muita raiva, assim. E aí eu falo, Paulo, me deixa. Eu preciso, e ele já sabe. E aí ele realmente me deixa. Porque se eu falar naquele momento, não vai ajudar em nada. Então é realmente tampa a boca. Segura a língua dentro da boca. Para não pecar. Para não ferir. Para não machucar. Ou a nossa boca, o nosso coração está cheio da presença de Deus e a nossa boca vai revelar isso. Ou nós temos vivido uma casca, uma máscara, e o nosso coração está cheio de ódio, de raiva, de amargura, de rancor, de ira. E em algum momento, meus queridos, a nossa boca vai revelar isso. A nossa boca vai revelar se nós de fato tememos a Deus ou não. Versículos 10 e 12 diz assim: Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Não. Ou uma fonte produz água doce, ou ela produz água amarga. Quando a água do rio chega no mar, o mar não se torna doce. E não tem os dois sabores. Ela se torna salgada. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Não. Figueira produz figo ou não produz nada, se não é uma figueira fértil. Ou uma videira, figos? Não. Videira produz uvas. O que esse texto está dizendo? O que de fato tem no teu coração é o que vai sair para fora. Mesmo que a gente tenta esconder por um tempo, mesmo que a gente tenta viver uma aparência, em algum momento a verdade vai vir para fora. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E aí eu volto no versículo de Mateus 12, 34. Pois a boca fala do que está cheio, o coração. Você sabe do que de fato o teu coração está cheio? Você sabe o que de fato tem no teu coração? Do que ele está preenchido? Será que nós conseguimos
silenciar e ficar quietos a ponto de ouvir a verdade que está no nosso coração? Ou a gente vive uma vida agitada e corrida, a gente sorri e acena para não mostrar a verdade que está lá dentro para as pessoas ao nosso redor? Na semana passada, nós aprendemos sobre a primeira disciplina espiritual externa, que é a vida simples, a simplicidade. E para ter simplicidade, não basta apenas ter uma vida menos corrida, é preciso ter um coração que sabe se aquietar, que sabe descansar em Deus, que sabe confiar em Deus. Quem de nós tem o hábito de parar, de silenciar, de se aquietar e de ficar tempo em silêncio? A gente precisa aprender a tirar tempo para fazer como se fosse um retiro com Deus. Eu lembro, acho que foi no primeiro retiro, segundo retiro, Estações, que a gente fez aqui na comunidade dos jovens, que a gente fez a primeira noite de silêncio. Foi possível. Eles não conseguiam ficar quietos. Primeiro que se tirar o celular, já tem alguns que surtam. Aí você pedir para ficar em silêncio, sem o celular. E isso não é só com os jovens. Quando a gente propõe um retiro de silêncio, sem celular, sem televisão, sem agito, sem correria, poucos conseguem, porque a gente não sabe mais se aquietar e silenciar na presença de Deus, a gente foge disso. Sabe por quê? Porque a gente usa as palavras como forma da gente se afirmar, como forma da gente fugir das inseguranças do nosso coração. As palavras são os nossos argumentos, a gente não deixa mais Deus argumentar por nós. Quem de nós, quando está sendo acusado de alguma coisa, consegue ficar quieto e dizer assim: deixa que Deus me defenda? Rapaz, em que sentido? Deixa que Deus me defenda, no sentido de não adianta eu brigar. Não adianta eu erguer a voz. Não adianta eu retrucar, eu preciso silenciar. Quem de nós consegue calar diante de uma calúnia? A gente usa as palavras como uma forma de segurança, entende? Os nossos argumentos, as nossas afirmações nos trazem segurança, a gente se segura nelas. Porque quando você vai confrontar alguém, não é assim com uma criança, quando você vai exortar ela, ela começa, não, mas tem isso e tem isso, porque... O que que é isso? As palavras são a segurança, são os argumentos. E você fala, não. Meus pais falam assim, eu não quero ouvir. Eu vi o que aconteceu. Eu não quero ouvir. Tu tá errado. Tu errou. Não é assim que a gente age? Qual foi a última vez que você tirou algumas horas do teu dia, ou 15 minutos que seja pela manhã, e ficou em silêncio, quieto? Hoje de manhã eu tive a graça de ter esse momento. Paulinho e Felipe saíram para ir no mercado e estava caindo aquela chuva boa, um silêncio. Domingo não tem muito agito ao redor, né, na rua e tudo mais. E como é difícil ver o celular chegando notificação, tem que preparar coisa para o culto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas aquietar o coração e falar, e falar não, né? E pensar, Deus, eu tô aqui. E ficar ali, ouvindo as gotas da chuva caindo no chão, ouvindo o canto de um pássaro, ouvindo o barulho da geladeira.
Quando a gente sai de um momento como esse, é como se o coração tivesse voltado algumas marchas. Sabe? Estava engatada a quinta, e ele vai voltando, voltando, vai se aquietando e vai se acalmando. Para ter uma vida simples, para ouvir a voz de Deus, para meditar na presença de Deus, é preciso também silenciar, aquietar. Ah, mas é impossível isso na minha casa. Se você não consegue tirar um tempo em silêncio, se você não consegue parar de fazer as coisas, começa silenciando a tua boca, desliga. E assim, ó, silêncio, gente, não é colocar fone de ouvido, não é ligar televisão, não é ligar hino. Silêncio. Mesmo que a tua família esteja ali falando ao redor, mesmo que os teus filhos estejam correndo ao redor, mesmo que há o agito externo, mas silencia você, a tua boca e o teu coração. Aprenda a falar, a usar a tua boca apenas quando necessário. Pare de falar palavras que são inúteis, fúteis, rasas. Queria desafiar vocês a, nessa semana, tira pelo menos 10, 15 minutos, umas 2, 3 vezes na semana, para ter tempo de silêncio na presença de Deus, de quietude. E algo que a gente precisa entender, quando a gente fala de solitude, o Foster vai falar a seguinte questão: a solitude e o silêncio é extremamente diferente de solidão. Quando eu falo solitude, não entendam solidão. Por quê? A solidão é um sentimento, eu posso estar rodeada de pessoas e eu me sentir extremamente só. Isso é solidão. É quando você precisa chorar, quando você não está bem, quando você está angustiado. É você entender no seu coração que não há ninguém para você partilhar aquilo. Nem Deus. Isso é solidão. A solitude, ela é diferente da solidão. Ela acontece no silêncio. Foster vai dizer o seguinte: Jesus nos convida a sair da solidão e a entrar na solitude. A solidão é o vazio do lado de dentro. Solidão é vazio de coração. Solitude é o interior preenchido. Eu posso estar sozinha na minha casa, mas eu sei que Deus está ali comigo, preenchendo o meu coração por inteiro. E eu nunca vou me sentir só. Você já ouviu o testemunho de alguém que mora sozinho, que vive sozinho e consegue viver uma solitude verdadeira? Eu tenho uma amiga que é assim, ela estava inclusive aqui no Encontro com Deus, ela testemunhou isso. Eu perguntei para ela um dia: você não se sente sozinha em casa? Ela olhou para mim e falou assim: eu tenho extrema convicção de que Deus está sempre comigo. Eu não sinto solidão, Daline. Não sinto. Eu sentia um tempo, mas a partir do momento que eu entendi quem Deus era, entreguei minha vida a Ele, eu nunca mais senti solidão. Gente, o mundo está cheio de multidões, de festas, de celebração, mas ao mesmo tempo está cheio de solidão. Nos últimos meses, quantas notícias nós tivemos de pessoas que tiraram as suas vidas? Nós do grupo de oração temos orado por isso. Isso é solidão extrema. É estar no meio de muitas pessoas, mas com uma dor tão profunda e tão grande que ninguém está vendo, que você não consegue repartir com ninguém. Isso é solidão. Jesus nos convida a sair da solidão e viver uma solitude, ter tempo de ser preenchido por Ele e apenas por Ele. Foster vai citar: existe a liberdade de ficar sozinho, não para se afastar das pessoas, mas para ouvir melhor o sussurro divino. Aprendam a tirar tempo na presença de Deus. Com essa pregação, eu queria que a gente levasse 2 aspectos. O primeiro deles, aprender a silenciar
a nossa boca. Cuidem com o que vocês estão ouvindo, do que você está enchendo seu coração. E aprenda a controlar a sua língua. Existe um texto antigo que fala sobre as 3 peneiras de Sócrates. Alguém aqui conhece? As 3 peneiras de Sócrates? Ele vai falar o seguinte: antes de você falar alguma coisa para alguém, antes de saírem as palavras da sua boca, passa essa palavra por 3 peneiras. Peneira, sabe peneirar mesmo? Peneira? A primeira peneira é a peneira da verdade. O que tu vai dizer, tu tem certeza que é verdade? Se não é verdade, já caiu fora da peneira. Só diga se você tem certeza que é verdade. A segunda peneira, a peneira da bondade. Aquilo que você vai falar, aquela informação, ela é boa? Ela ajuda a construir algo? Ela vai ser útil para alguma coisa? Ou vai só destruir? Ela é feita, é para destruir, é para gerar intriga, é para gerar discórdia. Não fala, não fala. E a terceira peneira é a peneira da necessidade. Eu mudaria essa daqui para dizer assim, a pergunta é, edifica? A informação que você vai falar, ela é útil? Convém falar aquilo? Resolve alguma coisa? Melhora a situação? Pode ajudar alguém? A gente precisa passar a nossa língua por essas peneiras. Porque a língua tem poder para destruir, mas também tem poder para plantar. A língua também pode ser usada para bênção. E a gente precisa usá-la para bênção. E a segunda coisa que eu queria que vocês ficassem a partir dessa pregação é que a gente precisa aprender a tirar tempo para silenciar na presença de Deus. Se tu tem sentido solidão, se tu tem sentido tristeza, se tu tem sentido angústia, se tu tem sentido medo, e nesses momentos de tristeza, de angústia e de medo, se você não tem ninguém para compartilhar, se você olha e pensa assim, ninguém vai me entender, ninguém vai me ouvir, eu tô sozinho. Então tu tem caminhado em solidão e tu precisa sair dessa solidão. E o primeiro passo para sair dessa solidão é conseguir ser preenchido por Cristo, por Deus. O segundo passo é buscar de fato alguém para compartilhar aquilo que está no mais profundo do coração. Principalmente quando você não tem conseguido sair desse estado de solidão. Passou um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, um mês, e a solidão está ali ainda. Você precisa procurar alguém para compartilhar. Tira um tempo essa semana para tirar alguns minutos. Quem conseguir tirar uma tarde para ficar em silêncio, talvez tenha uma tarde que você vai estar folgado essa semana, não vai ter ninguém em casa, ou que você consegue dar a volta em algum lugar, na lagoa, e tirar um tempo para ficar em silêncio. Deixa o Espírito Santo organizar o teu coração e a tua mente. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Deixa Deus tirar do teu coração tudo aquilo que tem causado agito, ansiedade, medo, angústia. Que a gente possa aprender a silenciar na presença de Deus. E assim como Elias, quando foi para a caverna, que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus na brisa suave, nos sussurros. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus no estrondo, nos raios e trovões. Porque a nossa vida está tão agitada que se for no sussurro a gente não vai ouvir. Então tira um tempo para silenciar, para quietar e para ouvir a voz de Deus. Amém, igreja?